Boa noite. É quase noite. Certo? Bom, enfim, boa tarde ou bom dia, independente da hora que você esteja vendo isso aqui, tá? Saudade, pessoal, de vocês. Vamos lá. Pessoal, vê só, esse é um breve assunto, certo? Pra gente caminhar mais pra frente, porque a coisa, né, vai ficar meio feia ali no livro, né? Logicamente não deixa de estar feia nesse presente momento, né? A gente sem poder se ver, né? Sem poder dar um abraço, mas enfim, né? É se cuidar e a gente vai passar por isso. Alright? Let's go. Pessoal, vê só. A gente tá vendo essa questão das artes aí, certo? Porque através da pintura, certo? E vocês já viram lá no 7º ano também, questão do Renascimento, aquele negócio todo, certo? O que Leonardo da Vinci fez, o que Donatello fez, certo? O que os caras escreviam, a forma de protesto, certo? Dos caras. Por exemplo, já que nós estamos entrando neste momento agora do século XIX, para frente, certo? Então, vários pintores, certo? Eles começaram um movimento, digamos, revolucionário, né? Da pintura, certo? Certo? Ou a gente pode chamar de contracultura clássica, né? Ficou bonito isso aí, eu gostei. Certo? Então, o que é que acontece, certo? Os artistas, a partir desse momento agora, eles vão lutar contra o classismo, certo? O erudito, o perfeito, certo? Ou o acadêmico. Bom, daqui a pouco eu consigo dizer essa palavra, viu? Certo? Ou seja, certo? O não, a regra, a métrica das academias, certo? Academicismo. Consegui. Certo? Bom, enfim. Então, esse momento de contracultura, certo? É justamente contra aquela coisa da regra, do clássico, bucólico, enfim, certo? E outra coisa, viu? Certo? Você pode estar perguntando por que a gente está estudando isso aí, porque fulano pintou isso, pintou aquilo, pintou isso, pintou aquilo. Certo? São formas de expressão, certo? De determinado artista dizer como ele vê a sociedade, como ele vê o governo, como ele vê as pessoas. Tanto é que, certo? Ou seja, a gente está no século XIX, não é? O que acontece, certo? A gente saiu de uma guerra, ou seja, nós estamos para cair em outra. A gente está tendo esse momento de... Mas daqui a pouco vem, né? Certo? Então, tem essa questão dessa cultura de vanguarda, certo? Ou seja, mas professor, certo? O que é vanguarda? Ou seja, os caras que vão revolucionar, que vão mudar, os primeiros, os precursores, certo? Que querem, digamos, chutar como diz o povo, né? Chutar o balde, né, cara? Né? Mudar essa questão da cultura pré-estabelecida, ou da música, ou da escultura, do cinema também, né? Que daqui a pouco a gente vai ver ali, certo? É isso que nessas primeiras páginas aqui dos livros de vocês, ele fala, certo? Por exemplo, aqui na página 56, 57, é isso que ele está falando.
das vanguardas europeias, certo? Todo esse movimento de cores, de movimento, certo? Ou de quebra de paradigmas, de imagens, certo? Ou seja, o que é feio agora vai ser belo. O belo tem que ser feio, ou tem que ser distorcido, né? Tem que ser uniforme, né? Enfim, né? Ter esses contrastes doidos, né? Feito inclusive as pinturas de um cara que está logo aqui, ó, ali no topo, certo? Que é o cara, certo? Pablo Picasso, certo? Que foi o pai do cubismo, certo? Que, ou seja, justamente é isso que eu estou falando para vocês, certo? E que no caso vocês vão estar olhando no livro de vocês, certo? Que é essa questão de você quebrar aquela forma perfeita, certo? O clássico, certo? Ou seja, de uma nova perspectiva, de uma nova forma. Agora o rosto não é tão lindo, tão bonito e tal, não sei o que, é mais achatado, dividido, subdividido. Veja só, certo? Outra coisa, para você ter uma ideia, certo? Tem um quadro dele, certo? Que se chama Guernica. Aí você diz, professor, por que esse nome? Que foi que eu disse? Século XIX, né? O que acontece? Certo? O que acontece? As guerras. Essa cidade na Espanha, ela foi bombardeada pelos nazistas. Pelos nazistas, certo? Então, o que acontece? Então, ou seja, novamente ele faz essa observação, certo? Por isso que é aquela questão, né? A arte imita a vida imita a arte, certo? Mas para cá para baixo, nós temos o futurismo, certo? Que inclusive teve umas imagens, certo? Inclusive, possivelmente eu vou mandar para vocês essas imagens do futurismo, que é a questão das cores vibrantes, do movimento. Ou seja, sua vida, ela tem que ir para frente, não pode estar parado, certo? Independentemente do estado que você esteja, você tem que se movimentar, certo? Você, digamos, fazer sua vida progredir, você ascender, certo? Para cá, para baixo, nós temos o expressionismo, certo? Ou seja, é aquela coisa, certo? Certo? Inclusive de um cara chamado Van Gogh, certo? Que é aquela cor viva, forte, certo? E com expressões e com imagens que remetem à realidade, certo? A dor, a um pensamento profundo, alguma coisa que aconteceu na tua cidade ou com tua família, certo? E alguma coisa que você queira expressar também sobre o governo, sobre a pobreza, sobre o que a pobreza causa ou o descaso do governo, certo? Outro bem interessante é o dadaísmo, certo? Ou seja, esses caras eram os
radicais, certo? Queriam quebrar, que queriam mudar o negócio, certo? Com cores fortes, imagens radicais, batendo de frente com, digamos assim, as leis pré-estabelecidas contra o ódio e, digamos, outras correntes de pensamento que tinham na época, certo? Aquela questão da mais-valia, de tudo vale para ganhar dinheiro, passar por cima de todo mundo, escravizar todo mundo, certo? Essa coisa do comércio, certo? Essa crítica, né? Tanto ao capitalismo quanto, na época, logicamente, né, que vocês sabem, e a gente vai estudar, certo? O crescimento do comunismo, certo? Então tinha essa coisa, essa crítica de mostrar a sujeira, né, do momento, da sociedade, do governo, e também uma pitadinha de pessimismo. Beleza? Inclusive, os caras, a trupe, a turma desse momento aí, do dadaísmo, certo? Eles passaram pela Primeira Guerra, Segunda Guerra e o que futuramente, daqui a pouco, possivelmente, a gente venha a ver, que é a Guerra Fria, certo? Ou seja, 3 momentos críticos da humanidade, certo? Então, ou seja, será que tinham muita coisa para criticar? Certo? Inclusive, o nome das criaturinhas aqui, certo? É Tristan Tzar, Marc Esnest, Marcel Duchamp. Beleza? Tem uma obra dele que, se possível for, se eu não me esquecer, mas eu não vou me esquecer. Eu não me esqueci de você, né? Certo? Uma obra que é O Gigante Encéfalo. Você me pergunta, sim, o que é que tem a ver, professor? Ou seja, eu vou descrever para vocês, né, porque eu estou sem a imagem aqui, mas eu vou mandar essa imagem para vocês, certo? Ou seja, é como se fosse um touro gigante, certo? Ele contorcido, encolhido entre si, certo? Ele bem escuro com uma cor azul, certo? Gigantesco, certo? E como é que se diz? Paralisado num determinado momento. Então, por isso que ele bota gigante encéfalo. Ou seja, porque no momento ele estava passando pelo quê? Por uma guerra. Então, ou seja, mais uma crítica, certo? Ao poder, à guerra, certo? A falta de racionalidade num momento crítico como esse, certo? Que deveria ter se pensado mais, procurado entender mais para que isso tudo não acontecesse. Mas sabe como é, né? Quem tem poder quer mais poder e faz de tudo para permanecer no poder. Não é? E uma das escolas que eu particularmente, né, admiro muito, e acho que vocês vão gostar também, certo? Que é o surrealismo. Você, professor, mas como assim? Ou seja, quando você diz, cara, isso é surreal, quer dizer o que, velho? Que ultrapassa a barreira do lógico, certo? A mistura do lógico, lúdico, sonho e louco. Deu pra entender? Pronto. Era isso que... era isso que Salvador Dalí, René Magritte, Juan Miró, Luiz Bonel, Anthony Artaud, depois eu corrijo, viu, pessoal? Ou seja, era a valorização
certo? Da, do impossível, certo? Aquele negócio, ele queria que você pensasse, você abrisse a mente, certo? E aquele negócio não era uma linguagem complicada, quer dizer, ó, não estou dizendo que o cubismo, ou o dadaísmo, certo? Eles, como é que eu vou dizer? Não sejam compreensíveis, certo, pessoal? Mas que por ter essa questão de mexer com sonho, com liberdade, certo? Esse negócio de você pensar, cara, na hora que você vê essas artes, você pensa logo, cara, parece com um sonho que eu tive, não é? Né? Só um momentinho. Inclusive, um dos quadros de Salvador Dalí, né? Logicamente, no livro de você está maior, mas é muito legal. E tem a foto dele até com um corvo no ombro. Olha ele aqui, ó. Com esse bigodão pontudo. Que são relógios derretendo, né? Numa pedra, no chão, numa árvore, né? Ou seja, a questão, né? Ou você vive o tempo, ou você segura o tempo, ou você mantém aquela lembrança daquele tempo bom na sua cabeça, certo? Ou você deixa simplesmente ele ir, a vida correr, certo? É um quadro que, inclusive, eu gosto muito. Pessoal, sem esquecer, certo? Sem esquecer que esse momento aqui, eu vou bater nessa tecla, certo? Que são formas de expressão. Professor, eu não daria 50 mil, 100 mil, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões num quadro de um cara desse. Todo troncho, todo doido. Mas a questão, pessoal, não é o que o cara fez, certo? Certo? Ou como o cara fez, certo? É o momento que ele fez aquele quadro, certo? Ou a técnica que ele usou para fazer aquele quadro, certo? A atitude dele com aquele quadro. Então muitas vezes a gente não entende por que esse tipo de coisa vale tanto, certo? Mas pelo significado dele, pela época dele. Ou seja, só tem aquele, nunca mais vai ter outro, certo? Porque participa de determinado movimento, de determinado segmento, certo? A maioria dessas artes, se vocês perceberam, certo? Elas vão, como é que eu vou dizer? Do estranho, radical, alegre, cheio de ódio radical, depois sonho. Se você vê, certo? Digamos, é praticamente a escala dos movimentos nessa época aí que acontecem, certo? Vem a Primeira Guerra, certo? Vem a Primeira Guerra. Depois, movimentos ditatoriais, certo? Certo? O autoritarismo, certo? Os governos militares, certo? Que não foi só não foi só na Alemanha, foi na Alemanha, na Espanha, Portugal, Brasil, uma infinidade de lugares. Então, ou seja, a arte, ela dá esse toque para você, certo? Você vai vendo quanto mais ela vai ficando ou mais louca ou mais grotesca, digamos assim, né? Nesse termo, grotesca,
ou assustadora, se é o melhor termo para ser usado, certo? Ela conta uma história, ela fala uma parte da história. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, certo? Estou eu aqui para vocês, certo? Qualquer coisa, entre em contato, certo? Abraço, saudade. Outra coisa, certo? Depois, ainda falta uma parte 2, que eu quero falar sobre os movimentos de vanguarda no Brasil, certo? Até daqui a pouco. Abraço, beleza? Tchau, saudade.